Doença e pecado, continuação. Pois é um erro dos homens, nestes tempos, tentarem ser médicos de uma das duas coisas, temperança da alma ou saúde corporal, separadamente. Uma compreensão total do que para Platão era a medicina psicoterapêutica, deve, portanto, levar em conta, 1. Que esta medicina necessita tanto de remédios medicinais quanto de palavras, que funcionam como um feitiço. 2. Grau que os feitiços consistem, acima de tudo, em belos discursos. 3. Grau que a ação curativa destes, e, portanto, sua condição de feitiços ou encantamentos, advém de sua capacidade de produzir serenidade ou temperança na alma de quem os ouve, serenidade essa é expressamente referido por Platão ao autoconhecimento. Que tal operação curativa de bela fala exige do paciente uma oferta, ou uma apresentação, de sua alma ao médico. S. Grau que a divisão da medicina em somatoterapia e psicoterapia é errada. O médico deve exercer ambas ao mesmo tempo. É clara, em suma, uma forte tendência a racionalizar ou intelectualizar a noção de o feitiço, e novamente me refiro ao meu livro Cura pela Palavra na Antiguidade Clássica. Observe-se no texto de Platão a existência de uma clara oposição, dialeticamente usada por Sócrates, entre a medicina helênica, oficial, que hoje chamamos de hipocrática, e outra, não fundada em um conhecimento sobre a physis, mas construído sobre a crença comum do paciente e do médico no poder curativo do feitiço. A condição trácia do médico agora referida e a sua relação explícita com os amolques tornam mais do que provável que os seus epodai estejam relacionados com o culto de Dionísio. Sobre a tentativa de racionalização que Platão parece introduzir na forma de aceitar e compreender esse poder do feitiço, veja o que acabo de salientar. Na República, muito incidentalmente, Platão é bastante cético quanto à eficácia curativa do epodai, quando o paciente insistia em forçar sua physis individual como uma dieta destemperada ao mesmo sentido da já citada oposição homérica entre doenças de causas violentas e males inevitáveis e divinos tem os dois vigorosos versos de Áiax, de Sófocles, nos quais o protagonista anuncia sua decisão de cometer uma morte violenta. Não é médico. Tentou encantamentos, diante da enfermidade que pede faca. As doenças cuja causa é visível requerem um remédio técnico, neste caso refere-se ao bisturi. Outros, por outro lado, podem ser tributários do feitiço. Seriam essas doenças cujo tratamento, segundo o seguidor de Zamolx mencionado por Platão, não está ao alcance dos médicos helênicos. 3. Há um mântico, pelo menos, o chamado indutivo, ou artificial, que procede interpretando sinais que o adivinho percebe no mundo exterior. Estou dizendo aqui o mesmo que quando falo dos cultos orgíacos de Dionísio. A mântica não tinha primordial e habitualmente um significado médico, mas não deixou de ser utilizada para se livrar dos graves constrangimentos que sempre provocam as doenças de origem desconhecida, bem como no que diz respeito ao diagnóstico etiológico, de onde vem a doença, bem como quanto ao prognóstico, se o paciente vai se recuperar, e quando, lembre-se que, antes do fato da peste, Aquiles se propõe consultar um adivinho, o louva a Deus, seja ele um sacerdote, hierea, ou intérprete de sonhos, Oneiro Polos.
A crescente ascensão da medicina hipocrática não conseguiu banir um costume enraizado nas crenças mais profundas dos gregos. Pausanias conta, por exemplo, aqui está um belo e dramático prelúdio ao pensamento agudo que Marco Merenciano expôs em seu ensaio Psiquiatria e Cirurgia que em Patras havia um oráculo, que, por meio de uma cerimônia hidromântica, a descida gradual de um espelho em direção a uma nascente, até tocar a superfície da água, conseguiu ver qual seria o destino dos enfermos. Há ali um oráculo muito seguro, não só para consultas, mas para a cura de doenças. Amarram um espelho com uma corda muito fina e jogam-no sobre a fonte, para que não afunde nele a não ser que a água toque seu círculo. Eles então oram a deusa, Deméter, e queimam perfumes, após o que se olham no espelho, que indica se o doente viverá ou morrerá. Tão verdadeira é esta água. Parece certo, entretanto, que a mântica, inspiradora, ou, natural, há tanto tempo praticada em Paitodelfos, também serviu a propósitos diagnósticos, prognósticos e terapêuticos. Os maiores bens, de Sócrates no Fedro Platônico, vêm até nós da loucura, mania, que nos é indubitavelmente concedida por um dom divino, e assim a profetisa de Delfos e as sacerdotisas de Dodoná, em seus ataques de loucura, muitos benefícios, privados e públicos, foram trazidos para a Grécia. Mesmo das mais horríveis doenças e provações que, como consequência de ofensas antigas, e de fonte desconhecida, afligem algumas famílias, a loucura profética encontrou uma libertação, quando produzida naqueles que a eles foram condenados, recorrendo a orações e serviços em honra dos deuses. Seja qual for a relação entre o Apolo de Delfos e o culto de Dionísio, aquele texto de Platão indica muito claramente um uso medicinal da mântica da inspiração. Ponto. A catarse. Nas páginas anteriores notei a conversão progressiva da catarsis primitiva, cheia de significado religioso e ético, na catarsis puramente natural e exonerativa dos escritos hipocráticos. Recordemos, como único exemplo, o texto do segundo dos aforismos: se o doente for expurgado, purificado, catartizado, catairistai, da questão de ser expurgado, catairontai, estes são úteis e facilmente suportável. Mas este significado naturalizado e somático da catarsis não exclui a sobrevivência da primeira, dos quais não apenas cito a tradução de A. Tovar, Valladolid, 1946. Cito a tradução de Maria Araújo. Buenos Aires, 1948. Sobre este problema ver, além do iniciador do livro de Rod, o capítulo, Delfoi, da obra de Kern e o artigo, Apollon de XTLS San. A perdurou no século V não apenas no seu sentido ético e religioso, ato de purificar-se, de um crime ou de uma impureza religiosa e política, mas também no seu sentido medicinal, purificação, em relação à doença, entendida como uma mancha físico-moral. Não é necessário recorrer, como argumento, à complexa figura de Empédocles. Os trágicos e Platão trazem copiosos testemunhos da validade que a catarsis religioso-medicinal continuou a ter entre os gregos na segunda metade do século V. Algo importante deve ser destacado na história da catarsis grega: o momento, cronologicamente impreciso, em que as palavras do purificador ou do médico passam a ter por si mesmas um valor catártico. Uma passagem do Crátilo destaca a estreita ligação que o catártico e o mântico tinham na mente de seu autor.
Sócrates e Hermógenes conversam sobre os nomes dos deuses e vão até Apolo. É bem composto, diz Sócrates, como convém ao deus da música. Em primeiro lugar, a purificação, catarsis, e seus agentes, catarmoi, no que diz respeito à medicina e à adivinhação, mantique, seja com remédios médicos ou com expiações mânticas, e todos os banhos e aspersão, tudo isso tem um único e mesmo fim, tornar o homem puro no corpo e na alma. A relação entre o significado destas linhas e o do texto das Carmides que mencionei antes parece evidente. Os encantamentos, redutíveis, em última instância, a belos discursos, a palavras adequadas e belas, são capazes de colocar sofrocine, serenidade, temperança, bom humor, na alma do paciente, e é assim que ele pode permaneça kataros kata tenente saiken, limpo de alma. Tais palavras foram escritas por volta do ano 390 a.C. Algumas décadas depois, Aristóteles ensinará que o espetáculo da tragédia produz catarse em quem o assiste. O ato de conviver com a ação da tragédia. A bibliografia sobre o problema da catarsis é literalmente avassaladora, e ainda mais desde a publicação da obra fundamental de Bernays em 1880. Ver o referido livro de Nilsson. Do ponto de vista estritamente histórico-médico, o tema da catarsis foi tratado por Olsey Tenkin por mim. A questão farmacon-catarsis é mencionada no valioso estudo de W. Artelt, Studiensurgeschichte der Begriffe, Rheinmittel, UND, Gift, Leipzig, 1937. Nos 4 estudos o leitor encontrará textos e referências bibliográficas em quantidade suficiente. Se não mencionarmos um trabalho de Leibrand e Kranz sobre o aspecto psicoterapêutico da sofisma ateniense, relacionado apenas indiretamente ao problema da catarse, creio haver sido o único a estudar a profunda e complexa ligação entre a catarsis grega e a psicoterapia contemporânea. Veja meu livro Cura pela Palavra na Antiguidade Clássica. E sua expressão oral, e até mesmo a simples audição dela é capaz de operar catarticamente na alma do espectador. Não creio que o sentido da frase com a qual Aristóteles afirma essa operação catártica da tragédia, um sentido tão misterioso e tão discutido, seja estranho às reflexões de Platão sobre o efeito calmante e purificador dos discursos belos e apropriados, nem, portanto, a catarsis tradicional, com as suas triplas entranhas religiosas, medicinais e éticas, nem, finalmente, a indubitável eficácia curativa que às vezes tem as palavras do psicoterapeuta contemporâneo. A palavra pode exercer uma ação catártica sobre quem a escuta, quando, como diria Platão, ajuda a conhecer-se e a ter-se. O que requer, naturalmente, uma certa comunidade de crença entre o orador, autor trágico, confessor ou psicoterapeuta, e o ouvinte. Não posso ser mais explícito agora. Sobre a interpretação da contestada passagem aristotélica do ponto de vista da catarsis ex auditu, e sua possível relação com a psicoterapia, ver meu livro citado. Tudo isso significa que na primeira metade do século IV eles sobreviveram na Grécia, coexistindo e interligadas, 3 concepções diferentes de catarsis: a concepção tradicional, catarsis como uma purificação religiosa e ritual de algo ou alguém moralmente impuro. A orientação naturalista ou física da mentalidade helênica não poderia excluir as ideias e sentimentos, morais, da alma grega,
o que os helenos fizeram foi interpretá-los, fisicamente, em claro contraste com os assírios, que entendiam os fenômenos naturais, moralmente, zubiri. B. A concepção intelectualizada de Platão e Aristóteles, catarsis como algo psicológico e sofônico, operação, verbo sit venia, através do uso da palavra apropriada c, a concepção estritamente médica, catarsis como exoneração espontânea ou medicinal da matéria pecante. A relativa independência destas três concepções, quando Platão era velho e Aristóteles jovem, não excluiu a sua ligação mútua, nem contradiz a sua origem comum. A famosa interpretação dilemática de Bernays não pode ser sustentada hoje. Bernays escreveu, tomada concretamente, a palavra catarsis significa em grego uma de duas coisas: ou a expiação de uma falta pela obra de certas cerimônias sacerdotais, uma lustração, ou a supressão ou alívio de uma doença à mercê de um remédio médico exonerado. Sim, mas o iluminismo catártico operou sobre a physis do presumido impuro, ainda mais sobre a dimensão somática dessa physis, e quando o médico hipocrático expurgou a natureza individual de seu paciente, ele não deixou de pensar que a natureza é totaion, o divino. A quinta forma principal de medicina grega, não fisiológica, era, finalmente, a incubação ou sono no templo. Não devo transcrever aqui o que tantos livros repetem sobre o culto de Asclépio ou Esculápio e sobre a prática do rito incubatório. Lembrarei apenas que no ano 388 a.C., data em que foi apresentado o segundo Plutão de Aristófanes, a validade popular desta cerimônia terapêutica durou em Atenas. Asclépio, escreveu Querne, foi o agente funerário da antiga religião helênica. As últimas palavras de Sócrates a Críton, para que não esqueça o sacrifício de um galo a Asclépio, são como o prelúdio de tal processo. Para a religião popular grega, o elevado florescimento do culto a Asclépio significa, ainda mais do que a chamada iluminação, o início do fim. Mas também é verdade, e o próprio Querne adverte contra exegetas demasiado superficiais, que, por baixo do ridículo e das verdades de Plutão, ainda, pulsa na autoconfiança de Aristófanes um profundo sentimento de veneração pelo deus Tessália. Plutão é curado da cegueira e a comédia termina com o júbilo religioso do povo ateniense. Não será inoportuno relembrar o enredo da comédia. Plutão, deus da riqueza, foi cegado por Zeus e comete uma série de erros na distribuição dos seus presentes. Um honesto camponês, Cremilo, recebe do oráculo de Loxias o mandato de procurar Plutão e curá-lo da cegueira. É verdade. Mas como não consegue encontrar um bom médico em Atenas, como encontrá-lo? Onde não há recompensa, não há arte, diz Cremilo, decide levá-lo ao templo de Asclépio. Para isso, Cremilo e seu escravo Carion banham Plutão no mar, uma sobrevivência do banho lustral, e depois o conduzem ao santuário, onde o cego é deitado na cama com as solenidades obrigatórias. Durante a incubação, o deus Asclépio se aproxima de Plutão, toca sua cabeça e esfrega suas pálpebras com um pano limpo. Suas filhas Laso e Panaceia acompanham Asclépio. Isto cobre a cabeça de Plutão com um pano vermelho. Ao assobio de Asclépio, surgem duas enormes serpentes, que deslizam por baixo da tela e lambem as pálpebras do cego. Pouco depois, Plutão se levanta, já curado da cegueira.
Tudo isso é conhecido por um relato cômico de Carion, a esposa de Cremilo. A comédia termina com o júbilo do povo, porque Plutão consegue mais uma vez ver o que está fazendo, e com a restituição do antigo ver bibliografia adequada em cursis rendibach der Geschichte der Medicin, de Sudhoff cego para seu altar. O personagem da história de Carion mostra muito bem a situação do culto de Asclépio na Atenas do século IV. No seu curso de Clínica Geral, Letamendi reproduz e comenta as principais cenas médicas de Plutão. Mas o espírito da época, refiro-me ao final do século XIX, tornou-o míope sobre como ainda era a prática da incubação para o povo grego quando assistia à representação da comédia, cuja data não é o ano 409 a.C., como diz Letamendi, confundindo o primeiro Plutão de Aristófanes com o segundo, mas sim 388. Poucas décadas depois da morte de Aristófanes, o segundo Plutão foi sua última comédia. Surge a tendência de colocar a medicina sob um Deus sem nome, mais um exemplo de como na Grécia a antiga visão religiosa da realidade e da vida estava a sublimar, ou, se preferir, a evaporar-se. Um texto de Pausanias mostra com muita eloquência como nos séculos seguintes este processo de naturalização da divindade continuou a avançar. Pausanias diz: a uma curta distância de Ilitia existe um recinto sagrado de Asclépio com imagens de Asclépio e de Higieia. Neste santuário de Asclépio tive uma discussão com um homem de Sidom, que disse que os fenícios conheciam as coisas divinas melhor que os gregos, e que apontavam Apolo como o pai de Asclépio, e como a mãe de Asclépio, para qualquer mulher mortal, que Asclépio era o ar, necessário à saúde dos homens e de todos os animais, e que Apolo era o sol, o mais digno de ser chamado de pai de Asclépio, já que o sol, em seu curso, regula as estações e é quem dá saúde ao ar. Aceitei o que ele dizia, mas disse que os fenícios não vieram dizer mais que os gregos, pois em Titã, no país de Siquion, a mesma imagem era de Ígia e Asclépio, e até uma criança vê que o sol naturalmente proporciona saúde aos homens na terra, áreas semíticas, como a Fenícia. Minha exposição concisa anterior deixa claro que essas 5 principais formas de medicina fisiológica, embora, como eu disse, não menos dependentes de uma visão de mundo física, estavam intimamente interligadas. Não importa que cada um mantinha uma relação genética especial com este ou outro dos vários ingredientes da religiosidade grega. As curas orgíacas com o culto a Dionísio, a mântica, indutiva, com a religião olímpica primitiva, catarses com ambos e com orfismo, etc. O importante é que todos eles, tomados em conjunto, implicavam a mesma concepção da doença humana, e permaneceram válidos na primeira metade do século IV, quando a parte mais importante da medicina hipocrática já estava construída. Contraposição das duas atitudes helênicas em relação à doença. Tentei mostrar que, nos anos em que Platão abriu a academia, coexistiam na Grécia, mais ou menos polêmica ou harmoniosamente relacionadas entre si, duas maneiras de conceber a doença e de ajudar a doença. Doente, um, fisiológico, e outro, não fisiológico, ou, talvez melhor, crença. Os dois muito helênicos e os dois religiosos, cada um a seu modo. O caminho fisiológico baseava-se no conhecimento sobre a physis. O médico acreditava ser capaz de curar, desde que soubesse algo sobre a consistência natural da doença,
podia porque sabia, mesmo quando o seu poder era apenas ajudar a fise do paciente no seu esforço natural de cura. Esta medicina, técnica, era a medicina aristocrática em Atenas, aquela a que recorriam os ricos e esclarecidos. Cremilo lamenta Plutão por não ter encontrado um bom médico e diz: onde não há recompensa, não há arte. Certamente o conhecimento científico do médico grego sobre a fisis doente, patologia fisiologique, dirão mais tarde, não se limitava ao aspecto somático da natureza humana, ou antropofisis. Segundo o livro 1 das epidemias, a Asclepíade devia observar no paciente suas palavras, seu silêncio, seus sonhos, com seu como e quando, além, é claro, dos mais diretamente relacionados ao corpo. Uma parte dos escritos de Diaeta e outra de Hebdommadibus são dedicadas ao significado médico do sonho. Textos relativos à atividade psíquica do paciente não são incomuns no Corpus Hippocraticum. Mas a concepção, fisiológica, da doença faz-nos ver em cada sintoma uma consequência, necessária, da alteração da fise, e neste um resultado, não menos, necessário, da desordem que etiologicamente a engendrou. A palavra ananke e a expressão ketananken, necessidade, por necessidade, sempre utilizada com referência à contundência dos movimentos no que diz respeito à medicina fisiológica, basta pensar no pensamento hipocrático juramento e nas considerações do autor da escrita da Sagrada Morbidade sobre o que é verdadeiramente piedoso e divino. O autor de Peridiaites IV classifica-os em dois grandes grupos, sonhos que expressam paixões do corpo, e os sonhos divinos, teia enritmia. Somente o primeiro teria importância médica, opinião que demonstra a esclarecida mentalidade fisiológica do autor de Peridiaites. Fises aparecem nos mais diversos escritos hipocráticos. Nas doenças do outono, a primavera traz necessariamente a cura, escreve o autor do pequeno tratado sobre a natura hominis. Quem quiser realizar um bom tratamento deve saber quais são as necessidades que determinam a duração ou a brevidade, a mortalidade ou a não mortalidade das doenças. Diz Inde Morbis e no de Affectionibus se ensina que o médico deve investigar se a doença é causada pela bile ou pela hipófise, sabendo bem que precisa ser engendrada por um, por outro ou por ambos. Pouco importa a natureza da doutrina fisiológica, com a qual o médico, como patologista, explica o mecanismo dessa necessidade física. O que é decisivo é que a mórbida vicissitude da natureza humana seja concebida cientificamente excluindo o limine, ou melhor, ignorando completamente, duas propriedades constitutivas do ser humano, a intimidade e a liberdade. A ideia helênica da physis humana não permitia o contrário. Por maior que fosse a habilidade diagnóstica e a eficácia terapêutica do médico, fisiologista, e por mais que ele prestasse atenção ao psiquismo do paciente, sua patologia não poderia ser, no sentido atual da palavra, psicossomática. Basta pensar em Erasistrato, um feliz clínico e terapeuta, mas não um patologista, psicossomático, diante da neurose amorosa de Antíoco. Movido simultaneamente pela insuficiência da medicina fisiológica, pela persistência de crenças religiosas arcaicas, e talvez também por razões econômicas e sociais, boa parte do povo helênico continuou a procurar ajuda para os seus males na medicina de crença.
Lembre-se o que o médico Trácio de Carmides diz a Sócrates sobre a superioridade dos capangas de Zamolx sobre os médicos helênicos. Leve em conta, por outro lado, a reflexão de Cremilo sobre a compensação econômica e a qualidade do Techniatrique, e a origem social dos pacientes que Carion atendeu no templo de Asclépio. Como hoje em Gausspack ou em Hanenkli, e ontem antes de Mesmer, os lugares de o psiquiatra peruano Casseguin voltou recentemente a estudar, com notável acuidade, a famosa intervenção terapêutica de Erasistrato que Plutarco perpetuou em sua Vita Demetrii. Deve-se mencionar também a existência de uma medicina popular empírica, quirotécnicos, risotomias, etc. No primeiro parágrafo do escrito sobre Prisca Medicina, seu autor distingue entre médicos que se distinguem, pela mão, kata-queira, e, pela inteligência, kata-gnomen. A distinção feita por Platão na República entre médicos, instruídos, kata-grammata, e, analfabetos, cores grammaton, tem o mesmo significado. A rigor, e como afirmei noutro local, Medicina e História, Madrid, 1942, estas três orientações da medicina, a científica, ou racional, a crença, e a empírica, coexistem, de uma forma ou de outra. Outro, em todas as situações históricas. A Hélade, onde essa medicina da crença era praticada, deve ter sido frequentada por uma mistura heterogênea de neuróticos, desesperados, doentes crônicos, indefesos, bandidos e pessoas que precisavam de uma crença viva e sensível no eficácia curativa de certos poderes sobre-humanos. Quem ali curou o fez em virtude do poder que os deuses lhe concederam para agir sobre a natureza. Se o médico, fisiologista, pode porque sabe, o curandeiro, não fisiologista, sempre acreditou que sabe porque pode. E nada mais era, em essência, a adivinhação, como método para alcançar um conhecimento humano. O que equivale a dizer que a mântica é, em relação à medicina credencial, dos gregos, o que é a patologia humoral, pneumática ou atomística em relação à medicina fisiológica. Vista a partir da nossa situação, a história da medicina grega aparece como a coexistência sucessiva de uma patologia que não soube ser psicossomática, 178 e de uma psicoterapia religiosa que não poderia tornar-se patologia. Platão diz com razão nas Carmides que naquela época era um defeito comum dos homens, amartema, erro, e pecado, tentarem ser médicos separando o pedido da saúde do corpo e o cuidado da serenidade do alma. Uma patologia, psicossomática, no sentido atual da palavra, só poderia ter existido na Grécia se os médicos gregos tivessem elaborado, medicamente, e, fisiopatologicamente, as notas fugazes de Platão e Aristóteles sobre a ação catártica da palavra. Pelas razões que aponto mais adiante, não foi esse o caso. Seja, porém, fisiológica, ou, de crença, a medicina grega não deixou de ser fiel ao naturalismo radical da mentalidade helênica. Nem mesmo nos ritos mais distantes da medicina fisiológica, os helenos viam algo que não fosse físico, algo que poderíamos chamar de espiritual. Em Cos ou em Epidauro, o homem era entendido segundo a sua natureza pura, não segundo a sua natureza pura. Ao que chamamos de sua pessoa. As propriedades nas quais se expressa a condição moral do ser humano,
sua privacidade, sua liberdade, sua responsabilidade. Refiro-me ao conhecido livro das Wanderin der Eeukunde, de Erwin Liek, a uma tradução espanhola sob o título O Milagre na Medicina. A concepção hipocrática de histeria, e, portanto, o seu próprio nome, é talvez o melhor testemunho desta incapacidade. Repito que o adjetivo psicossomático deve ser entendido segundo o seu significado atual, o que implica não só a atenção vigilante do médico aos momentos causais e aos sintomas psíquicos da doença. Isso foi feito, à sua maneira, pelo capanga de Hipócrates, mas também a sua consideração do ponto de vista da o que acontece na privacidade pessoal livre ou semi-livre e consciente ou semiconsciente do paciente. Morais, eram considerados apenas fisicamente, e mesmo apenas somaticamente, por todos os patologistas e terapeutas gregos, e ainda mais quando o naturalismo, fisiológico, ou científico, prevalecia na medicina sobre o naturalismo de crença, ou palorreligioso. Apesar da fragmentação do hipocratismo em escolas unilaterais, dogmáticas, empíricas, metódicas, pneumáticas, e da crescente penetração dos cultos orientais na Grécia desde as campanhas de Alexandre, e mesmo antes, ver Aristóteles de Jäger, isto aconteceu nos 2 séculos anteriores à era cristã. 2 séculos depois, com o enorme trabalho de Galeno, o triunfo histórico do naturalismo médico estará irrevogavelmente assegurado. Capítulo 3. A decisão histórica, Galeno e a helenização do pensamento médico cristão. 2 enormes acontecimentos decidiram durante muitos séculos a estrutura interna da medicina ocidental e, portanto, apontarão as efetivas possibilidades históricas de uma patologia psicossomática, o aparecimento de Galeno e o crescente helenização da ideia cristã primitiva de doença. Vamos examiná-los separadamente. A obra de Galeno. A obra de Galeno, homem helenístico, em quem se conjugam quase todos os motivos da medicina e do pensamento gregos, foi rigorosamente fiel, essencialmente, ao ponto de vista da nosologia hipocrática. A nosologia galênica pode ser definida historicamente como o resultado da elaboração da antiga e ainda imprecisa visão hipocrática da doença, por meio dos recursos intelectuais de um pensamento ao mesmo tempo platônico, aristotélico e estoico. Qualquer que seja a importância das novidades que Galeno contribuiu para o saber e o poder do médico, não pretendo agora diminuir o seu número nem a sua qualidade. As suas concepções fisiológicas e patológicas fundamentais são, em essência, as mesmas do corpus hipocrático. Quem duvida, leia o capítulo 2 do livro 1 do Métodos Medendi. A doença, nocema, é para Galeno uma disposição sobrenatural, diateses paraphysin, do corpo, pela qual as funções vitais sofrem imediatamente. Todas as noções nosológicas dispersas nos escritos galênicos podem ser reduzidas a tal fórmula. A doença de um homem é sempre um estado do seu corpo. Fora do corpo doente, no ambiente externo ou na alma, podem existir causas de doença, mas não a doença propriamente dita. E assim, uma das reis não naturais do sexo, as possíveis causas, procatárticas, externas, ou, primitivas, da etiopatologia galênica, é constituída pelos efeitos da alma. Qualquer um deles pode atuar, assumindo certas condições, como causa externa de doença, ou ser um sintoma ocasional do estado mórbido.
Uma doutrina tão inquestionável abriu-se imediatamente a uma concepção da doença humana que era ao mesmo tempo fisiopatológica e psicossomática. Mas Galeno, fiel ao naturalismo crasso da nosologia hipocrática, ou, se quisermos, vítima de sua limitação, não soube aproveitar a possibilidade que seu próprio pensamento etiológico e semiológico lhe oferecia. A ação patogênica das afecções da mente é concebida por ele, sem maiores investigações psicológicas, do ponto de vista de sua suposta localização no corpo humano, e o significado semiológico dos vários estados, atos e conteúdos da vida psíquica, como expressão imediata de um movimento humoral. Leia, por exemplo, no pequeno tratado sobre Dignitiones Insomnis. O sonho indica o estado do corpo. Na verdade, quando alguém vê um fogo em um sonho, ele é atormentado pela bile amarela, e se ele vê fumaça, ou escuridão profunda, por causa da bile negra. É verdade que outros sonhos não viriam imediatamente do afeto corporal, mas, do que costumamos fazer durante o dia, ou do que pensamos e imaginamos na alma, mas o contexto, relativo à dificuldade que tal acontecimento introduz na interpretação semiológica dos sonhos, mostra muito claramente o que para o médico e para o patologista Galeno tinha real importância. Tudo o que não nos permite inferir o estado dos humores ou as vicissitudes ocasionais de uma parte do organismo não parece ter um significado médico estrito. A patologia de Galeno não soube ser biográfica ou pessoal. Mas pode-se dizer, a visão naturalista ou física do mundo conduz necessariamente à identificação do ser e da natureza do homem. Para um fisiologista convicto, todo o ser do homem consiste apenas em sua própria natureza. Implicitamente, essa tinha sido a tese de Hipócrates. Muito mais explicitamente, esta é a doutrina subjacente a 3 escritos breves mas altamente significativos de Galeno. Quod animimo a ideia de que os sonhos estão relacionados com a experiência de vigília foi exposta por Aristóteles. Sobre a onirologia antiga, veja Res Corporis Temperamento, Sequantur, onde o Pérgamo se esforça por mostrar como os hábitos da alma dependem, sobretudo, da crase do corpo, da sua textura humoral, de propriorum animico iusdam effectuum dignitione et curatione, em que se estuda o diagnóstico e o tratamento das diversas afecções da alma, raiva, medo, desordem dos instintos, etc., e de cuius libet animi peccatorum dignitione et medella, dedicado ao conhecimento e à cura dos pecados, amartemata, da alma. Basta ler os títulos anteriores para perceber que Galeno reivindica para si, como fisiologista e médico, tudo o que está relacionado com a vida moral do homem, os seus costumes, a ordem das suas paixões e até os seus pecados. Quantos pensam que todos os homens são capazes de virtude, como quantos pensam que nenhum homem poderia ser justo por sua própria escolha, o que equivale a dizer que não existe um fim natural, diz o primeiro dos escritos citados, tem não visto, mas metade da natureza do homem. Nem todos os homens nascem inimigos, nem todos são amigos da justiça, ambos se tornam o que são por causa da compleição humoral do corpo. A raiva que chamam de furor, é um afeto mórbido, lê-se no livrinho sobre a cura dos afetos da alma. E no início do terceiro, cujo tema são os pecados da alma de cada um, Galeno propõe uma concepção de pecado, amartema, em que tanto aqueles pertencentes à parte racional, ou
lógica, do psyche, como aqueles vindos de sua parte, irracional. Assim, pecado é todas aquelas coisas que segundo o bom julgamento não foram cometidas corretamente. Não há dúvida, para Galeno, toda a vida moral é responsabilidade do médico, e o pecado é uma desordem da alma humana referente à fórmula com a qual ele define a doença, diateses para a physin, disposição sobrenatural, da natureza, do homem. A intimidade, a liberdade e a responsabilidade humanas são o tema da fisiologia ou ciência da natureza, e seus distúrbios, tanto os puramente passivos quanto os pecaminosos, objeto de reflexão e atuação do médico, fisiologista. A raiz quádrupla, hipocrática, platônica, aristotélica e estoica, do pensamento de Galeno pouco importa agora. Pretendo apenas apontar o significado histórico desse pensamento, como resultado final de um processo intelectual secular. Os gregos começaram interpretando a doença humana como um castigo dos deuses. Sua mentalidade original, naturalista, o fez conceber a realidade dessa punição, ética em si mesma, como uma mancha, física, no paciente. Um pouco mais tarde, a divindade era para o médico helênico a mesma physis, a natureza, e as doenças do homem apareciam diante de seus olhos como divinas, na medida em que consistiam em alterações naturais ou físicas, e na medida em que dependiam numa desordem na economia viva da realidade natural. Finalmente, com Galeno, pensar-se aqui a desordem moral nada mais é do que a vida para physin da natureza humana e, portanto, uma preocupação estrita do médico. Da afirmação mítica de que a ética tem uma expressão física, Homero passou a sustentar tecnicamente que a física, fisiologia, constitui o único fundamento da ética, Galeno. Note-se, por outro lado, a rigorosa simetria em que se encontra Galeno em relação aos médicos assírios dos séculos 8 a 5 a.C. Aquela conduz à medicina grega, naturalista, ou física, desde a sua origem, até ao seu desenvolvimento mais acabado. Com estes a medicina, personalista, e ética de Assur atinge o limite da sua elaboração interna. Daí a sua simetria antitética. Para o assírio, o paciente é, acima de tudo, um pecador. Para Galeno, o pecador é, antes de tudo, um doente. O semita vê a realidade natural do homem do ponto de vista da liberdade e da responsabilidade moral do ser humano. O grego, por outro lado, entende a liberdade íntima e a responsabilidade moral constitutiva das ações humanas do ponto de vista da natureza de quem as realiza. Nisto consiste a limitação e superioridade de cada um dos dois antagonistas, e daí procede a natureza de seu respectivo medicamento. Mas Galeno não é apenas o médico que eleva a medicina grega ao seu ápice, ele é também o professor de todo o cristianismo antigo e medieval, e isso redobra a importância histórica de sua obra. Eusébio de Cesareia conta em sua Historia Ecclesiastica, que um grupo de cristãos cultivou em Roma, por volta do ano 200, a filosofia aristotélica, a geometria e as ciências naturais de Euclides, e acrescenta, Galeno era reverenciado por alguns deles que determinou a excomunhão de tão ardentes galenistas. O próprio extremo da devoção daqueles cristãos a Galeno mostra bem a prontidão com que a obra de Pergameno, falecido entre 198 e 201, se tornou Magistra Christianitatis.
O que nos obriga a contribuiria para isso, sem dúvida, a disposição favorável de Galeno quanto à dignidade da vida cristã. Antes de perguntar, mesmo sinopticamente, o que era a medicina no mundo cristão durante seus primeiros 2 séculos, Cristianismo e medicina. O exame do que eram as doenças humanas e seu tratamento no cristianismo primitivo requer uma fração preliminar do assunto, sob 3 títulos: a novidade antropológica do cristianismo, doenças nos primeiros textos cristãos, a realização histórica da atitude cristã em relação à doença. O Verbo não se tornou homem para nos ensinar o que é o homem, mas para pregar o reino de Deus, e nos mostrar o caminho para ele. Mas a pregação de Jesus significou uma mudança muito profunda, por vezes radical, na visão humana do mundo e do homem. No que diz respeito à concepção do homem, aqui estão as 3 novidades mais importantes, do ponto de vista da visão do pensamento médico. A afirmação explícita da intimidade psicológica e moral do indivíduo humano. Vocês ouviram o que foi dito aos mais velhos: não matarão. Mas eu lhes digo, quem está zangado com os seus irmãos merece ser punido em julgamento. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. E eu lhes digo que quem olhar para uma mulher com desejo maligno já cometeu adultério em seu coração. 2. A afirmação definitiva da supramundaneidade radical de cada homem, na medida em que é criado por Deus à sua imagem e semelhança, e capaz de se tornar filho de Deus. Se por natureza entendemos o cosmos da criação, o homem, criatura natural ou física, é, ao mesmo tempo, uma entidade constitutivamente transnatural ou transfísica, e a esta dimensão do seu ser, que constitui a sua intimidade ontológica, é atribuída, em última análise, a sua intimidade psicológica, a sua responsabilidade moral e a sua liberdade. Ela é, então, o que faz de cada homem uma pessoa, além de ser natureza. 3. A doutrina de que a perfeição nas relações humanas consiste no amor caritativo. Meu preceito é, sobre a novidade do cristianismo, que vos ameis como eu vos amei, João 15, 12. Ou seja, com um amor, ágape, que, diferentemente do amor helênico, eros, amor de desejo ou aspiração, é uma doação liberal, uma efusão de estar em plenitude em direção ao estar em necessidade ou em privação. Devido a sendo um imperativo estrito desde o seu fundamento, o mundo cristão considerará sempre o transnatural ou o transfísico a suposição última e o verdadeiro ponto de referência para tudo na vida do homem saudável ou mórbido relativo à sua liberdade e responsabilidade. B. As alusões às doenças humanas e à medicina nos textos do Novo Testamento são extraordinariamente copiosas. Apenas mencioná-las ocuparia várias páginas. Mas para compreender com alguma precisão as referências tão frequentes à doença e ao médico, é necessário, na minha opinião, distinguir naquele os seus 3 caminhos fundamentais. 1. Metafórico, que consiste em apresentar a fidelidade a Cristo como o verdadeiro caminho para a saúde do homem. Outro é direto, a situação atual e a atitude pessoal de Jesus e dos apóstolos diante as mais diversas doenças reais. Outra, por fim, é normativa, relativa aos deveres do cristão com respeito ao próximo doente. Asterisco 1. Assim que começou a pregação pública de Jesus, os fariseus ficaram escandalizados pelo seu relacionamento frequente com os publicanos e pecadores.
Jesus responde: não são os sãos, mas os doentes que precisam de médico. Mateus 9, 12, Marcos 2, 17, Lucas 5, 31. Cristo se apresenta como médico e, metafórica ou analogicamente, chama o pecado de doença da alma. Então São Pedro dirá: ele é aquele por cujas feridas fostes curados. 1 Pedro 2, 24, e a expressão, Cristo, nosso médico, aparecerá com enorme frequência nos textos dos escritores cristãos primitivos, Inácio de Antioquia, Tertuliano, Cipriano de Cartago, Clemente de Alexandria, Orígenes. 6. O Evangelho torna-se para os homens uma mensagem de saúde. Salos, remédio leve, epia ph acento agudo r maca, Clemente de Alexandria, de que todos precisam. Daí 3 sobre o amor como eros e como agape, ver a obra de Zubiri, o ser sobrenatural, Deus e a deificação na teologia paulina, natureza, história, Deus, pp. 479 e segues, parte das palavras que uso para caracterizar a essência do ágape vem dele. O tema foi tratado de forma mais ampla e direta nos livros Eros und Ágape, de A. Nigren, e Ágape, de V. Warnack. Finalmente, há algo sobre isso em Ressentimento e Moralidade, por M. Scheller. Consequências notáveis, de ordem paramédica, a controvérsia entre apologistas cristãos e escritores do paganismo, sobre quem verdadeiramente cura os homens, se Cristo ou Asclépio, a representação pagã do cristianismo como uma religião, para os doentes, e, por fim, a consideração precoce da penitência do ponto de vista do tratamento medicamentoso. A longa disputa de Orígenes com Celso, um neoplatonista do século II ferrenho adversário intelectual do cristianismo, ilustra muito bem os dois primeiros pontos. Celso disse: aqueles que convocam as solenidades de outros mistérios, façam-no com esta mensagem: quem tem as mãos limpas e fala razoavelmente, venha, ou, quem estiver limpo de toda culpa, e não sentir pecado na alma, e levar uma vida nobre e justa, entre. E isso é dito até mesmo por aqueles que prometem a purificação dos pecados. Ouçamos, ao contrário, o que dizem essas pessoas, cristãos, a quem for pecador, insensato, simples ou, numa palavra, infeliz, o reino de Deus chegará a ele. Quem quiser reunir uma banda de ladrões, conclui Celso, eu poderia chamar essa gente. Responda a ele. Orígenes, se um cristão convida as mesmas pessoas que um capitão bandido, ele o faz com outro propósito. Ele o faz para curar suas feridas com sua doutrina, para mitigar a febre das paixões de sua alma com os remédios curativos que a fé oferece, e que equivalem ao vinho, ao azeite, e aos demais remédios que a medicina aplica para aliviar a dor do corpo. Além disso, Celso deturpa os fatos quando afirma que ensinamos que Deus foi enviado apenas para os pecadores. Contra Celso 3, 59 a 61. Ponto. Mais estritamente médicas e muito mais delicadas são todas as questões levantadas pela presença de doenças físicas, doença stricto sensu, nos escritos do Novo Testamento. É incontável o número de enfermos das mais diversas naturezas que Cristo cura milagrosamente. Mas não é o problema da cura milagrosa que é importante agora, mas a atitude do Novo Testamento em relação ao que em si é a doença.
O problema da cura verdadeiramente milagrosa não é médico, no sentido estrito, mas teológico e metafísico. Como é bem sabido, a crítica racionalista, e também uma parte da crítica protestante, tentou explicar as curas milagrosas do Evangelho de uma forma puramente natural. Harnack havia afirmado que no Evangelho são mencionadas muitas doenças diferentes: lepra, hidropisia, paralisia, sangramento, cegueira, surdez, etc., embora sua descrição seja sempre precária diante de uma tese tão razoável, eis a defendida pelo pastor protestante F.R. Fenner. Basicamente, só encontramos no Novo Testamento uma única doença, popularmente retratada em suas múltiplas formas, o proteus das doenças, a histeria. Se não decidirmos falar de reações histéricas, com a linguagem dos pesquisadores atuais, é inconcebível que tais coisas possam ser ditas num artigo que se pretende científico. O que nos obriga a distinguir entre duas questões muito próximas, mas claramente diferentes, a que diz respeito à relação entre doença e pecado, e a que diz respeito às enfermidades físicas devido à possessão demoníaca. Para o que é doença, segundo o Novo Testamento? Para responder a esta pergunta é necessário distinguir duas atitudes: a do povo israelita, fariseus, escribas, discípulos, e a do próprio Cristo. Recordemos o texto em que São João descreve a cura do cego de nascença. Passando Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas é para que nele se manifestem as obras de Deus. João 9, 1-3. Seguindo a opinião comum em sua cidade, os discípulos atribuem a doença física a um pecado do paciente ou de seus pais. Em Israel, na sua versão semítica, personalista, moral, persiste a concepção arcaica da doença humana. Esta seria a consequência sensível e aflitiva de um pecado. Mais ainda, uma consequência hereditariamente transmissível. Ainda mais surpreendente é a resposta de Jesus. Como salienta W. von Siebenthal, Jesus define com a sua resposta duas questões: a causa da doença e o seu significado, ou, se preferir, a causa eficiente e a causa final do estado mórbido. Do ponto de vista da sua causa eficiente, a atitude de Jesus é enfaticamente negativa, que a doença física não é consequência de um pecado. Do ponto de vista da sua causa final, esta doença é para que as obras de Deus se manifestem no paciente 6. O homem pode adoecer sem ter pecado. Pobre Lázaro, lembre-se, no que diz respeito ao mundo indo-europeu e helênico, de como Platão fala das doenças e provações terríveis que, em consequência de ofensas antigas, e sem saber de onde vêm, afligem algumas famílias. Fedro, 344d. Wolf von Siebenthal, Krankheit Eisfeld der Sünde, Hannover, 1950. Em seu estudo Krankheit und Heilung net den Neuen Testament, Stuttgart, 1948, H. Grieve tenta relacionar a história de São João com o texto em que Jesus fala dos galileus cujo sangue foi misturado por Pilatos com o das vítimas sacrificais, Lucas 13, 1-3, e procura explicar tudo do ponto de vista do pecado original. A interpretação de Grieve me parece totalmente errada.
8. As palavras de Jesus sobre a doença de Lázaro têm o mesmo significado. Esta doença não é fatal, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. João 11, 4. Vista com olhos cristãos, cada doença tem também um segundo significado. Teste espiritualmente o doente e dê-lhe a oportunidade de merecer. Homem justo, sofre de feridas que os cães vêm lamber, Lucas 16, 21, e não são poucas as doenças que Jesus cura: o homem da mão atrofiada, a hemorragia, o filho do centurião, a sogra de Pedro e muitas outras, são mencionadas sem que o texto nos permita inferir uma relação causal entre pecado e doença. Se a força dissuasiva deste argumentum excelente for combinada com a maior eficácia demonstrativa do referido fragmento de São João, impõe-se uma tese mínima: para Jesus, a doença humana pode não ser consequência do pecado. Cristo alguma vez afirmou que as doenças físicas às vezes são devidas aos pecados corporais da pessoa doente. Os críticos menos afeitos a esta ideia sentem-se obrigados a admitir que isto teria ocorrido em dois casos, o do paralítico de Cafarnaum e o do grupo probático. A cura do primeiro é narrada coincidentemente por São Mateus, 9, 1-6, São Marcos, 2, 1-12, e São Lucas, 5, 17-26. Como a multidão impedia o acesso do doente a Jesus, os carregadores do paralítico introduzem-no pelo telhado da casa. Vendo sua fé, Jesus diz: Homem, seus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus ficam escandalizados, porque ninguém além de Deus pode perdoar pecados, e Jesus lhes responde: que pensamentos vocês têm em seus corações? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Levanta-te, disse ao paralítico, eu te ordeno, pega a tua maca e vai para casa. Ao ouvir isso, o paralítico se levanta, pega sua maca e vai para casa, glorificando a Deus. O texto evangélico demonstra que na realidade do doente e na mente de Jesus havia uma relação causal entre pecado e doença. De qualquer forma, o simples perdão dos pecados não cura o paralítico, mas uma segunda e nova intervenção taumatúrgica de Jesus. Se os pecados do doente tivessem sido a causa de sua paralisia, a absolvição milagrosa daqueles o teria curado imediatamente e não mais milagrosamente. Não foi assim. Para curar o aleijado, Cristo precisava de um novo milagre. Jesus quer demonstrar que tem o poder de perdoar pecados, pois é capaz de algo mais difícil, a saber, a cura repentina da paralisia. Mas por que ele escolhe essa forma de manifestar seu poder e não outra? O fato de Cristo, no caso do paralítico, que duas coisas tão heterogêneas como o perdão dos pecados e a cura das doenças lhe são possíveis, escreve W. von Siebenthal, nos permite saber que existe uma conexão entre a doença e o pecado. Caso contrário, seria impossível patentear duas coisas ao mesmo tempo, num mesmo objeto. Primeiro, o dano fundamental é suprimido, o pecado, depois sua sequela, a doença. Ao que deve ser dito, que, como observei antes, a intervenção milagrosa de Jesus é dupla, e que, enquanto Jesus tentava convencer os israelitas, e a sua inteligência humana informada pela mentalidade do seu próprio povo, a intenção de demonstrar o seu poder no perdão dos pecados, mostrando-se capaz de suprimir a paralisia do doente,
uma suposta consequência de seus pecados, parece óbvia a impureza moral nas mentes daqueles que o ouviram. Sem dúvida, a cura do paralítico em Cafarnaum não ensina que a doença às vezes é consequência do pecado. Diante daquele paralítico, Jesus poderia ter dito o mesmo que diante do cego de nascença de que fala São João. O caso do aleijado curado próximo ao banco probatório não é mais demonstrativo. Jesus o cura, desta vez sem perdão prévio dos pecados, e depois lhe diz: não peques mais, para que não te aconteça algo pior. João 5:14. Com tais palavras, Cristo ensinou que havia, nesse caso, uma relação causal entre o pecado e a doença. Não me parece óbvio. No meu entender, a atitude de Cristo perante o problema das verdadeiras causas das doenças humanas é sempre negativa, ou, se preferido, inibição. Parece que Jesus quis deixar em aberto a resposta à experiência, à reflexão e às disputas dos homens 10. Pelo menos em relação à virtualidade nosogênica do pecado e à relação entre a impureza moral e a desordem física. B. As coisas são muito diferentes no que diz respeito à existência de doenças devido à possessão demoníaca. A menção de pacientes demoníacos é muito frequente nas páginas do Novo Testamento, e não apenas entre os homens de Israel, discípulos de Jesus ou não, mas também nas palavras do próprio Jesus Cristo. Ide, Jesus ordena aos demônios que possuíam os 2 endemoninhados de Gerasa, Mateus 8:32, acalma-te e sai desse homem, diz ele ao espírito imundo, do possuído na sinagoga, Marcos 1:25, e Lucas 4. Também nisto, o contraste entre a atitude aberta de Jesus e o rígido dogmatismo etiológico da antiga lei não há dúvida. Com a sua atitude e com as suas palavras, Jesus ensina que certas doenças são produzidas por demônios, daimones ou daimânia, ou espíritos imundos, pneumata acatarta. O que o historiador atual deve pensar sobre estas doenças, devido à possessão? Já se sabe que diante de tal problema existem 2 atitudes opostas: admitir com fé a possibilidade de possessão demoníaca e a realidade daquelas descritas no Novo Testamento, e se esforçar para demonstrar que os termos possessão e demônio nada mais são do que nomes arcaicos de certos processos mórbidos, epilepsia, histeria, etc., perfeitamente naturais. Este não é o momento mais apropriado para discutir em profundidade o tema da possessão demoníaca e suas possíveis relações com a doença sensu stricto. Limito-me a remeter às seguintes observações. A. Os evangelistas distinguem expressamente entre doenças naturais e estados de possessão demoníaca. Assim é São Mateus, que numa ocasião, 5:24, enumera como males diferentes os doenças diversas, poquilais nossóis, possessão demoníaca, daimonizomenos, lunatismo, seleniazomenos, e paralisia, paralíticos. Nenhuma exegese satisfatória é possível sem saber o que significavam todas aquelas palavras gregas. Segundo a letra e o espírito do Evangelho, a possessão demoníaca nem sempre é o castigo de um pecado, nem sempre se manifesta como uma doença. Qualquer interpretação de daimons ou daimônia que o Evangelho menciona deve levar em conta a interpretação do texto também deve ser metafísica, além de ser filológica, histórica e teológica.
O exegeta, especialmente quando é crente, deve esforçar-se para chegar a uma noção metafísica suficiente do que deve ser entendido como possessão demoníaca. Para o médico atual, mesmo para o médico que acredita na realidade dos possessões, que o Evangelho menciona, o problema da possessão demoníaca deve ser, antes de tudo, um problema de ciência e de experiência. Ser considerada possível e credível a posse, quando a intelecção do caso está acima do conhecimento e do poder obtidos humanamente. Tendo já descrito a visão inicial do cristianismo como saúde, e comentando a presença de doenças nos textos evangélicos, a posição do Novo Testamento em relação à conduta para com os vizinhos doentes deve agora ser sumariamente revista. A novidade que o Evangelho traz aos homens neste sentido, condicionada por uma mudança na ideia de amor, o amor como caridade ou ágape, é literalmente radical. Leia na escrita hipocrática da arte. A medicina é a arte de livrar os enfermos de suas enfermidades, de aliviar crises graves de enfermidades e de abster-se de tratar aqueles que já estão acometidos de doenças, pois neste caso se sabe que a arte do médico ele já não é capaz de nada. Governado por suas crenças sobre a natureza, o homem e a arte, o médico, fisiologista, acreditava que era seu dever abster-se de tratar os incuráveis e os desesperados, e as palavras de Sócrates em Carmides sobre a insuficiência da medicina fisiológica grega não deixam de constituir um testemunho indireto de tal limitação helênica. 13. Ainda no primeiro século da nossa era, Orígenes, argumentando contra Celso, podia falar de pacientes, tão já corrompidos e com tão mau preconceito na sua doença, que um médico experiente teria escrúpulos em tratá-los, contra Celso 3, 25. Orígenes refere-se, obviamente, aos médicos gregos de Alexandria. Um famoso apotegma do praecepta hipocrático, onde há amor ao homem, há também amor à arte, havia colocado o limite da filotecnia onde está o do filantropie, isto é, no perfil de uma área definida pela concepção helênica de homem e de amizade. O médico pagão não poderia ir além disso. As palavras de Jesus iniciam uma atitude radicalmente nova para com os doentes. Senhor, quando te vimos doente ou preso e fomos visitá-lo? Em verdade te digo, sempre que fizeste isso com um dos meus irmãos mais novos sobre a possessão como problema médico, uma boa compilação de textos hipocráticos com significado semelhante ao transcrito. 1. Incurável, e 1. Sem esperança, nunca puderam ser para o médico outra coisa senão um suposto incurável, ou um suposto sem esperança. Mãos, vocês fizeram isso comigo. O paciente deve ser cuidado principalmente como um homem indefeso e necessitado, e não apenas como um amigo ou cliente suscetível de ajuda técnica eficaz. Este mandato de Jesus logo ressoa nos mais diversos escritos cristãos: consolar os tímidos, amparar os fracos e os enfermos, astenon, diz São Paulo aos Tessalonicenses: se algum de vós adoecer, chame os mais velhos da comunidade, prescreve Santiago na sua epístola. O médico cristão será em breve o primeiro titular desta missão caritativa. Aos doentes, o cristianismo pede renúncia e oferta, do médico, da arte e da caridade. Mas não é apenas o amor efusivo e ativo que o cristianismo primitivo traz à relação terapêutica com o paciente, isto não estaria completo sem a oração e a unção sacramental.
Se algum de vocês adoecer, chamem os mais velhos da comunidade, e eles orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Continua a Epístola de Santiago, e a oração da fé salvará os enfermos, e o Senhor o aliviará, porque a oração fervorosa dos justos vale muito. A doença tinha para os primeiros cristãos, e deve ter para todos os cristãos, sejam eles médicos ou não, um significado religioso profundo e essencial. C. Estudamos sumariamente a novidade antropológica do cristianismo e a presença de doenças nos escritos do Novo Testamento. De acordo com o esquema acima exposto, consideremos agora um acontecimento estritamente histórico, como esta atitude cristã em relação à doença se desenvolveu socialmente no mundo antigo. A situação histórica em que o cristianismo adquire existência e figura social, desde a pregação de São Paulo até a morte de Santo Agostinho, no ano 430, vocês sabem, o helenismo. Politicamente, o orbe é governado pelos imperadores de Roma, mas na ordem intelectual e religiosa, sem contar a penetração de certos cultos orientais no Ocidente, nem as peculiaridades com que Roma aceita a religião e o conhecimento helênico, é a Grécia que impõe a sua marca nas almas, entre a Síria e Gades. Não cabe expor a profunda mudança que o significado da unção no cristianismo primitivo e sua diferença radical de qualquer cerimônia mágica, ver o livro de K. Pr. Trema mencionado acima. A cultura grega desde a juventude de Platão até a velhice de Galeno. Por maior que fosse esta mudança, o pensamento e o sentimento dos gregos nunca souberam ir além dos pressupostos naturalistas da religiosidade tradicional e da fisiologia pré-socrática. Basta aqui recordar que em meados do século II Asclépio era venerado em Sidom, em Epidauro e junto ao Tibre, e que Galeno, um grego do mesmo século, é seguido com igual entusiasmo em Pérgamo, em Alexandria, e pelos pagãos e cristãos de Roma. Grécia. Através deste mundo helenizado, o cristianismo ganhará a sua primeira forma histórica, nele a sua atitude em relação às doenças humanas tornar-se a uma realidade social. As intenções radicais do espírito permanecem invariáveis. Clemente de Alexandria e Ambrósio de Milão não são menos cristãos que Paulo e Barnabé. Mas a expressão histórica e social da intenção cristã não poderia ser alheia aos hábitos intelectuais e estéticos, para não mencionar outros, da situação em que deveria constituir-se. Aqui, no que diz respeito à medicina, os principais momentos que compõem esta expressão histórica do espírito cristão. A visão medicinal do pecador, do pecado e da penitência. Cristo apresentou-se como médico e curador dos pecados e dos homens. Cristo, nosso médico, dizem frequentemente os apologistas cristãos. A Eucaristia é para Santo Inácio de Antioquia, São Justino e Santo Irineu o remédio, acento agudo RMD Cori, da imortalidade. Não é de surpreender que esta metáfora medicinal ganhasse eficácia e que, em meados do século III, o pecador e o pecado fossem tratados tematicamente como se fossem um paciente e uma doença. Os textos que o demonstram são copiosos e impressionantes. Já são encontrados em Inácio de Antioquia, e tornam-se frequentes em Clemente de Alexandria, em Orígenes, em Tertuliano. Esta visão medicinal do pecado e da penitência culmina, no entanto, em dois escritos do século III, a Didascalia Apostolorum e o do Lepsis, de Cipriano de Cartago.
O bispo deve ser pelos pecadores, diz a didáscalia, como um médico experiente e compassivo, e o duro Cipriano escreve que o sacerdote do Senhor deve usar remédios curativos. Inábil é o médico que trata os bubões inchados com mão delicada e permite, preservando-os, que o veneno profundamente enraizado nas partes internas prospere. A ferida deve ser aberta e incisada, e após a separação das partes putridas deve-se utilizar uma cura energética. E mesmo que o doente grite e lamente, porque não suporta a dor, agradecerá mais tarde, quando se sentir saudável. As coisas não param por aí. Um século depois, Gregório de Nisa tentará compreender cientificamente a realidade psicológica do pecado, ou, se preferir, da alma do pecador, de acordo com os ensinamentos de Platão e Galeno. Da metáfora medicinal passou à teoria medicinal do pecado, e nesta empreitada é a ciência grega que governa a inteligência do pensador cristão. Na cura dos corpos, escreve o bispo de Nisa, a única finalidade da medicina é curar os enfermos. Porém, o tipo de atendimento é diverso, pois, de acordo com a variedade das doenças, é assim que deve ser conduzido o remédio terapêutico que lhes corresponde. Da mesma forma, sendo grande também a variedade das doenças da alma, ao modo de atendimento terapêutico deve necessariamente ser diferente, para que a medicação atue de acordo com a causa da doença. É evidente, como observa Janine, o propósito de compreender, cientificamente, a razão do pecado. Na doença da alma, o pecado, há afecções de uma espécie diferente, cada um deles requer um tratamento específico, que só é razoável, e só pode ser eficaz quando o terapeuta atua de acordo com a natureza da doença tratada. Tal como a doença, o pecado é uma diátese ou disposição do ser do doente, e assim como o médico deve conhecer cientificamente a real consistência da diátese mórbida, também o penitenciário deve conhecer a diátese do pecador. A doutrina platônica sobre a estrutura da alma humana serve a Gregório de Nisa para estabelecer um esquema psicológico dos principais pecados, a martimeitotaxia, se é que vale a pena dizê-lo. Paralelo, de certa forma, à nosotaxia galênica. O Niceno distingue 4 formas principais de pecado: os pecados da parte racional, logicon, da alma, cujo tipo é a apostasia, os da parte concupiscível, epifimeticon, encabeçados pela fornicação, os da parte irascível, timoeides, cujo exemplo supremo é o homicídio, e, por fim, aquelas que afetam as 3 partes da alma, como a ganância. Um texto das Constituições Apostólicas é ainda mais expressivo. O leitor poderá vê-lo, entre outros, no já citado livro de Harnack, Medizinisches aus der Altesten Kirchengeschichte, e no estudo Penitência Medicinal da Didascalia Apostolorum a São Gregório de Nisa. Aqui, e em tudo o que diz respeito a São Gregório de Nisa, cito a já citada obra de Janine e o seu livro La Antropologia y la Medicina Pastoral de São Gregório de Nisa, Madrid, 1946. Observe o que aconteceu. Galeno, patologista grego e pessoa consistente, declara que os pecados e erros da alma são sua preocupação. O pecado é para ele, como a doença, uma diátese parafísin do ser do homem. Gregório de Nisa, pensador cristão, não consegue aceitar plenamente o ponto de vista de Galeno.
o pecado tem uma raiz, liberdade, e um termo de imputação ou referência, espírito pessoal, de ordem transfísica, espiritual. Mas na sua execução e uma vez cometido, o pecado é também um estado do ser físico do homem, suscetível à intelecção científica de acordo com o que é a natureza do homem. E daí o apelo expresso de São Gregório ao ensino de Platão e Galeno, autores que estudara na escola da Capadócia. A sua condição de cristão completo e esclarecido impede-o de ver no pecado uma doença física, como fez Galeno, mas a sua situação de homem helenizado leva-o a ver e a tratar o pecador como se estivesse doente. O que no Evangelho e na era apostólica era uma metáfora feliz e sugestiva, é agora, helenicamente, uma analogia, uma relação de unidade ketanalogia, como Aristóteles foi ensinado a dizer. Tudo isto é plenamente legítimo teologicamente, sem a menor infidelidade ao espírito primitivo do cristianismo. A elaboração de uma teologia da doença. A especulação teológica, seja qual for a sua forma intelectual concreta, é uma atividade essencial da vida cristã. Não porque o cristão precise ser teólogo para ser salvo, mas porque a ideia cristã do homem exige que ele, na medida de sua inteligência, saiba no que acredita. A fé do cristão não é e não deve ser cega, ao contrário do que muitas vezes se diz, mas lucidamente de olhos e mente abertos para o que não pode ser visto, invisibilia Dei, nem compreendido, mysteria Dei. Foi São Paulo quem iniciou a especulação da teologia cristã, foi seguida pelos padres apostólicos e pelos apologistas do século II. Mas até os séculos 3 e 4 não havia conhecimento teológico suficientemente articulado e completo. A inteligência do homem, informada pelos hábitos do pensamento grego, conseguiu então dar a sua primeira expressão humana às verdades misteriosas da revelação. E não é por acaso que os homens helenizados são os principais agonistas da empreitada. O facto da doença é também um problema teológico. A doença traz aflições sensíveis ao homem e é uma desordem de sua natureza, assim fizeram. Os médicos gregos foram ensinados a dizê-lo. Como essa desordem foi possível e como se tornou real, como uma disposição genérica da natureza humana. Que sentido isso tem dentro da economia da criação? Não se trata agora, entendam, de doenças, este tifo, esta paralisia, mas de doença, como estado possível e estado real do homem. Não se busca um conhecimento que em sentido estrito possa ser chamado de médico, mas uma doutrina teológica sobre o humano rude capaz de explicar sua inescapável vicissitude mórbida. Os padres alexandrinos e capadócios, Santo Atanásio e São Gregório de Nisa, sobretudo, parecem ter sido os primeiros a elaborar uma doutrina teológica da doença. O ponto de partida foi a reflexão sobre as consequências do pecado original no estado da natureza humana. O homem, criado por Deus à sua imagem e semelhança, segundo o Gênesis, é a imagem, eicore, da divindade e possui uma natureza, physis, dele, o humano. Se Deus é absolutamente impassível e inilável, apatés, como pode o homem, sua imagem, sofrer doenças? Este é o problema. A resposta de Santo Atanásio e de Gregório de Nisa é a mesma. A natureza do homem era suscetível à doença devido ao primeiro pecado. O homem teria sido criado num estado de impassibilidade ou apatia e assexualidade.
O primeiro objetivo de Deus, escreve Santo Atanásio, era que os homens não nascessem do casamento e da corrupção, mas a transgressão do mandato induzido às núpcias, pela iniquidade de Adão. Mais explícito e mais platônico é o bispo de Nisa. Esta divisão em sexos não diz respeito de forma alguma ao arquétipo divino, mas, como bem se diz, aproxima o homem da physis do irracional, e engendra a sua comunidade com eles. O homem começou como imagem de Deus, um ser naturalmente assexuado e enfermo. Sem o primeiro pecado, sua reprodução teria sido semelhante à da natureza angélica. Mas numa segunda etapa, Deus prevendo o pecado que o homem teria de cometer com a sua livre vontade, acrescentou à imagem a distinção dos sexos. Esta mudança na natureza humana a teria tornado sexual, mortal, passível e doente, mesmo antes de o pecado original ter sido cometido. É por isso que Gregório de Nisa pode dizer que o criador da doença e da morte foi, de certa forma, o mesmo homem. Uma doutrina teológica da doença não pode ser reduzida ao problema da sua origem primeira. Deve responder, ao mesmo tempo, ao seu significado na economia da criação, cujo sentido está em estreita ligação com o de outros dois acidentes da existência humana, o mal e a dor. A doença em si é abominável e faz com que a vida seja ruim. A coisa mais preciosa de todas, a vida, escreve São Basílio de Cesareia, cronicamente doente, ao seu médico Eustácio, é abominável e irritante se não se juntar a ela, cumprimentou-a. Também é doloroso, e às vezes leva a pedidos de anestesia do corpo e de analgesia da alma. Que sentido pode ter para o ser do homem que sofre com isso? Deixemos agora intacta a possível relação entre o problema da doença e o insondável problema do mal, aquele mysterium iniquitatis de que nos fala São Paulo, atenhamo-nos apenas ao que representa a dor e a aflição típicas do estado mórbido. A resposta é clara, desde a pregação do Evangelho: a doença é prova e ocasião de mérito. A doença é recebida pelos justos, escreveu São Basílio a Anfilóchos, como uma competição atlética, esperando grandes coroas através do trabalho da paciência. O mesmo se lê numa carta a Hilário: quanto às enfermidades corporais, exorto-vos a comportar-vos constantemente e com dignidade diante de Deus, que nos chamou, pois bem, se ele nos vir receber as coisas presentes com ações de graças, ou acalmará as nossas dores e aflições, como no caso de Jó, ou com as grandes coroas da paciência nos remunerará no estado futuro, depois desta vida. A teologia da doença coincide, em termos do sentimento de patos mórbido, com a teologia da dor humana. 3. A adoção da patologia galênica. O cristianismo antigo adota a patologia de Galeno como sua. Ele não podia aceitar as suas ideias, tão radicalmente helênicas, sobre a originalidade da matéria e da natureza, e menos ainda a sua concepção, fisiológica, do pecado e da vida moral. Mas suas doutrinas patológicas e terapêuticas, doença como diátese parafísin, fisiopatologia ou moral, etiologia física, nosotaxia, etc., viverão entre os antigos cristãos como em casa. Lembre-se da extrema veneração por Galeno em Roma no ano 200. Sobre a atual teologia cristã da doença, veja o capítulo seguinte. Nele será possível perceber como se constitui a tradição teológica relegando ao esquecimento a estranha construção dos padres capadócios,
de tão claras raízes neo- ou pseudoplatônicas, anteriormente consignadas. Galeno pensa, argumentando contra Moisés, que a vontade de Deus não é onipotente, tem um limite, imposto pela necessidade, ou pela impossibilidade, da physis. Moisés pensa, escreve Galeno, que tudo é possível para Deus, mesmo que ele decida fazer das cinzas um boi ou um cavalo. Nós não pensamos assim. Há coisas que são impossíveis para a natureza. Portanto, estas coisas não são destinadas a serem feitas por Deus, mas acontece que, entre as coisas que podem ser feitas, ele escolhe a melhor. É curioso ler em Galeno que Moisés fisiologizou. A história da criação é interpretada pelos gregos como uma fisiologia. Observe-se aqui novamente a nítida oposição entre o personalismo da concepção semítica, o poder da vontade de Deus, e o naturalismo do pensamento grego, a necessidade limitante da physis. Através da sua doutrina das causas secundárias, e com a distinção entre uma potentia absoluta e uma potentia ordinata de Deus, o cristianismo medieval conseguiu assumir ambas as doutrinas. É verdade que alguns cristãos, os mais anti-helênicos, entre eles, Cassiano, o Assírio, e Tertuliano, passaram a acreditar que o uso de medicamentos era ilegal, como se a saúde só pudesse ser esperada através da oração e do exorcismo. Cassiano permitiu o uso de remédios medicinais para os pagãos, mas não para os seguidores de Cristo. A cura com remédios, escreveu ele, procede, em todas as suas formas, do engano, pois bem, se alguém se cura pela matéria, confiando nela, o será ainda mais abandonando-se ao poder de Deus. Quem se confia nas propriedades da matéria, por que não confiar em Deus? Sempre foram homens muito frouxamente ortodoxos, cristãos, mais papistas que o Papa, como se dirá muito mais tarde. O sentimento comum do cristianismo antigo era, como já disse, a plena aceitação da medicina grega, na sua forma galênica. A partir do final do século II não faltaram médicos profissionais entre os mártires, Alexandre, o Frígio, Zenóbio, médico e sacerdote de Sidom, e houve alguns que alcançaram a dignidade episcopal. Por exemplo, Teodoto de Laodiceia, eminente, diz Eusébio, na cura do corpo humano e sem o mesmo no cuidado das almas, no amor ao próximo, na nobreza de espírito e na compaixão pelos outros. Ls. Mas a presença da medicina grega entre os cristãos não foi apenas profissional, ele também era intelectual. Em sua polêmica contra Celso, Orígenes discute quem é quem realmente cura as doenças, sim Asclépio ou Cristo, e escreve: mas se eu quisesse admitir que um demônio chamado Asclépio tem o poder de curar doenças corporais, para aqueles que preenchem com essas curas ou os presságios de Apolo poderiam fazê-los perceber que esta força de curar doenças não é boa em si nem má, e que é concedido, não só aos justos, mas também aos ímpios. Muitos exemplos de homens que foram curados poderiam ser citados, mesmo quando não mereciam viver. Por si só, o poder de curar os enfermos não manifesta nada de divino, contra Celsum, III, 25. Uma avaliação da medicina como tequeiatrique, a maneira grega, bate sob essas palavras do cristão Orígenes. E seu profundo apreço pela patologia helênica fica ainda mais expresso em outro trecho do mesmo escrito, assim como só quem estudou as diferentes escolas e, após exame cuidadoso, adere ao melhor de todos se torna hábil em medicina. Portanto, na minha opinião,
só quem teve o cuidado de compreender bem as diversas seitas judaicas e cristãs possuirá um conhecimento fundamental do cristianismo. Não menos evidente é a presença de Galeno na obra de São Gregório de Nisa XIX. A partir do mesmo século estava assegurado o destino triunfante do galenismo no mundo cristão. 4. A realização social da atitude cristã para com os doentes. Lembre-se do que foi dito sobre a efusão de amor, agape, e sua influência precoce na consideração e no tratamento daqueles que sofrem de doenças. Nele o cristão vê, sobretudo, um próximo necessitado, e não apenas um amigo, suscetível de uma ajuda tecnicamente eficaz. Curando e ajudando os enfermos, Lactâncio escreverá, Summae Humanitatis et Magnae Operações est. Mas este sentimento não era apenas uma atitude espiritual do indivíduo cristão. Além disso, com grande entusiasmo, foi construída uma realidade social, em cuja estrutura se distinguem os seguintes momentos: a assistência aos enfermos sem levar em conta a sua posição social. Anteriormente observei o significado de algumas palavras de Cremilo em Plutus, de Aristófanes, onde não há recompensa, não há arte. Compare com eles este texto de Orígenes. Com seus belos discursos, Platão e os demais sábios gregos são semelhantes àqueles médicos que servem apenas às classes altas e desprezam o homem comum, enquanto os discípulos de Jesus cuidam para que a massa receba uma nutrição saudável. Contra Celsus, VII, 60. Em vários locais do Corpus Hippocraticum prescreve-se com urgência o desinteresse do médico, mas não parece que os gregos tenham sido muito fiéis a esse mandamento. Ver Antropologia e Medicina Pastoral de São Gregório de Nisa. A instituição de cuidados médicos regulares sem outro motivo que não a caridade. Já na carta de São Policarpo aos Filipenses se diz que os presbíteros de cada comunidade devem acolher os desgarrados, cuidar de todos os doentes, não abandonar as viúvas, os órfãos e os pobres, e o mesmo é lido na Apologia de São Justino e na Apologética de Tertuliano. Diáconos e viúvas, mais tarde convertidos em diaconisas, participavam dessa função curativa e social. Veja como eles se amam. Tertuliano ouviu um pagão comentar sobre isso, Apologia, 39. A conduta dos cristãos foi especialmente heróica durante a grande praga do terceiro século. Dionísio de Alexandria e Cipriano de Cartago deixaram-nos duas comoventes descrições da epidemia do povo cristão. Aqui está o texto do primeiro: tudo agora é puro lamento, todos choram, e toda a cidade ressoa em lágrimas pela multidão dos mortos e pelos que morrem diariamente. Porque, como estava escrito a respeito dos primogênitos dos egípcios, agora também se levanta um grande grito de dor, porque não há casa onde não se encontre cadáver. A doença não nos poupou, cristãos, embora entre os pagãos o dano tenha sido maior. A maioria dos nossos irmãos, movidos pelo seu exaltado amor ao próximo, eles não olharam para suas próprias pessoas e permaneceram unidos. Visitaram os doentes sem medo, cuidaram deles com carinho, cuidaram deles pelo amor de Cristo e despediram-se alegremente da vida com eles, pois eles se encheram de assuntos mórbidos alheios, transmitiram para si mesmos as doenças dos vizinhos e aceitaram de bom grado suas dores. Muitos morreram, depois de terem conseguido saúde para outros, como se transplantassem a morte dos outros para os seus próprios corpos.
Assim pereceram os mais nobres dos nossos irmãos, alguns sacerdotes, diáconos e homens muito estimados na comunidade. Mas esta forma de morrer, fruto da piedade e da fé robusta, não parece estar longe da morte dos mártires. Eles pegaram os cadáveres dos santos nos braços e no colo, fecharam os olhos e a boca, carregaram-nos nos ombros, posicionaram-nos adequadamente, embrulharam-nos, lavaram-nos e vestiram-nos, e logo sofreram o mesmo destino, já que os sobreviventes sempre seguiram seus antecessores. Entre os pagãos, porém, ocorreu exatamente o oposto. Expulsaram aqueles que começaram a adoecer, fugiram de seus entes queridos, jogaram os moribundos nas ruas e deixaram os mortos sem sepultamento. Assim tentaram escapar ao contágio e à mortalidade geral. Mas não conseguiram fugir, apesar de tal procedimento. A fundação de hospitais pertence a essa atividade assistencial. A primeira, cidade verdadeiramente hospitaleira, foi obra de São Basílio de Cesareia, por volta do ano 370. A doença, de São Gregório Nazianceno, suportou pacientemente. A desgraça foi considerada abençoada e a compaixão foi posta à prova diante do sofrimento dos outros. O que nos faz perceber que a ação do cristianismo sobre a prática do tratamento médico teve uma dupla consequência. O médico associava a caridade à sua arte, e o paciente era educado na resignação diante da dor inevitável. A medicina, que para os gregos era pura técnica e atrique, ars médico, tornou-se para os cristãos, se a expressão é permitida, Tecne agapetique, ars caridoso. Espiritualização da filantropia. Nas páginas anteriores vimos os limites da filantropia hipocrática. Pois bem, em meados do século IV, Basílio de Cesária escreveu ao seu médico Eustácio: "Inte a ciência é ambidestra, e dilatas os termos da filantropia, não circunscrevendo o benefício da arte aos corpos, mas também atendendo à cura dos espíritos." O tratamento médico segundo a ideia cristã de amor ao homem, filia em Cristo, amizade, agapética, tinha, como se vê, uma dimensão profunda ou psicogógica, além de possuir ampla latitude social. O cristão nunca acreditou completa a sua própria atividade, se não recorreu impetrativa e sacramentalmente à omnipotência de Deus. Assim, desde os tempos apostólicos, no caso da cura dos enfermos. O texto da Epístola de Santiago que transcrevi anteriormente indica que este recurso sobrenatural tinha duas formas regulares: a oração dos sacerdotes e a unção sacramental. A realidade transfísica da eficácia atribuída pelo cristão à oração e à unção, colocou estes dois ritos, não mais a uma imensa distância de qualquer das manobras mágicas então em vigor, mas antes em radical oposição a elas. Assim o sentiram desde o primeiro momento os verdadeiros cristãos, que nunca deixaram de agir, natural ou sobrenatural, em nome do Senhor. Em ocasiões em que se acreditava que a doença era devida à possessão demoníaca, o exorcismo também era utilizado, e, como veremos em breve, abusado, sempre praticado in nomine Christi. Caso contrário, escreveu São Justino, a prática do exorcismo torna-se uma arte muito especial, e faz uso de incenso e fitas mágicas. Todo mundo tem seu submundo peculiar e cada cidade seu subúrbio. Assim é o mundo cristão dos primeiros séculos. Nem todos os cristãos ortodoxos poderiam ser assim de uma forma esclarecida e nem todos eram santos. Acrescente-se a isso o aparecimento de seitas heréticas,
um evento que era menos do que inexorável naquela situação espiritual, tão confusa e variada, de todo o Império Romano, acrescente ao quadro a atitude híbrida dos semi-convertidos e dos semi-apostatas, metade de uma alma na fé de Cristo e outra metade no paganismo, no judaísmo ou em algum culto oriental, e você terá, num esquema apertado. Qual foi o subúrbio religioso da civitas cristiana durante os seus primeiros 4 séculos? Esta religiosidade suburbana teve, necessariamente, a sua expressão medicinal, sob uma espécie de superstições e milagres terapêuticos. O número de suas formas era imenso: exorcismos, relíquias verdadeiras ou falsas, amuletos, astrologia, cerimônias mágicas pseudo-cristãs, sonhos no templo. Tertuliano sente-se obrigado a censurar algumas mulheres que, nas comunidades heréticas, se atrevem a ensinar, a contestar, a exorcizar, a prometer curas e talvez até a baptizar. A literatura cristã do século IX, São Justino, Cassiano, Tertuliano, mostra claramente como e quando o exorcismo foi abusado e até que ponto a medicina in nomine Christi foi misturada com a demonologia. A astrologia caldeia, a crença supersticiosa na simpatia tonolã e os ritos mágicos da gnose também penetraram no mundo cristão e alcançaram validade terapêutica. E em Bizâncio, sob o patrocínio de São Cosme e São Damião, os ritos incubatórios de Epidauro foram traçados de forma pseudo-cristã. Mas não é tanto o aparecimento desta inframedicina que importa agora, mas o seu significado. Como pode esta entrega confusa e ansiosa do paciente à superstição e aos milagres terapêuticos ser entendida histórica e humanamente? Mais uma vez, esta é uma forma de atividade curativa de crença, capaz de ser colocada, do ponto de vista da sua estrutura antropológica, ao lado das práticas, não fisiológicas, da medicina grega e, mutatis mutandis, não muito longe daquela no mundo secularizado e científico, dos séculos XVIII e XX foram o mesmerismo e o Gausspack. Em todos estes casos, a razão de ser do compromisso terapêutico da crença está integrada por 3 razões: a necessidade íntima em que o homem se vê, com mais ou menos veemência, dependendo da sua situação histórica e pessoal, de ser ajudado por algo ou alguém cujas possibilidades excedem as do seu próprio ser. Não é necessário dizer que esta necessidade é singularmente intensa no caso da doença. b. A presença inexorável do erro nos julgamentos e na conduta dos homens. Este erro pode ser mínimo ou luminoso, afetar um número mais ou menos grande de homens e referir-se a este ou aquele problema da existência humana, mas em nenhuma situação histórica ela faltou. O equívoco consiste agora em confiar na cura sem outro fundamento senão a virtude curativa da própria confiança. A inadequação da medicina esclarecida. Tal insuficiência pode dizer respeito à sua eficiência técnica ou à sua capacidade de consolação. A primeira existirá enquanto existirem doenças e estas forem aflitivas e mortais, isto é, sempre, porque a suficiência da medicina não deve ser medida de acordo com o que ela pode fazer tecnicamente, mas sim pelo que o homem, saudável ou doente, espera dela.